seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Amém? Receba o forte abraço, o carinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, aquele amor ágape, né? Amor inexplicável, que foi o amor desse Deus entregando o seu Filho naquela cruz do Calvário. Eu estou aqui para mencionar a respeito de ontem, que eu pude vir pela orientação do Senhor trazer o quarto tópico, a quarta parte, né, da lição, onde fala dos adoradores e o seu objetivo. Aí eu não consegui, ontem a internet estava ruim, estava péssima, e acredito que ontem eu ultrapassei aqui bem o limite, foi 52 minutos, e o YouTube não aceitou. Mas no Face aceitou, e você querendo, desejando entender quais são os adoradores, o título da lição é Os Adoradores e Seus Objetivos. Amém? E eu quero continuar dizendo que os adoradores e os seus objetivos foi a parte em que paramos. Mas a respeito de optar por adorar e ter o objetivo, onde aquele que serve ao Senhor, que reconhece que Ele é o único que pode fazer por todos aquilo que nenhum outro pode fazer, que é resgatar. E o desejo dele é que o reconheçamos. Então, o objetivo precisa ser reconhecer a Deus, o objetivo precisa de estarmos cientes, confiantes de que existe uma vida eterna. Existe vida eterna. Assim, da mesma forma como existe a vida eterna, existe a morte eterna. Então esta é uma realidade com diferentes formas, né? Vamos dizer assim, vou colocar assim, com diferentes formas. Porque tem a forma de você viver eternamente. E você, para viver eternamente, você precisa reconhecer a Jesus. Colocar no seu coração o objetivo de ter uma vida separada, uma vida onde o Senhor venha ocupar o primeiro lugar do seu coração. Essa mensagem eu deixei no Face ontem, porque não passou pelo YouTube. Então, se eu estou trazendo aqui algo do que precisa ser, do que precisamos ter, que é um objetivo, e o nosso objetivo, com toda certeza, como pude mencionar também, que é o foco. Nós precisamos ter um foco, um alvo. Qual é esse alvo? O autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E fazendo assim, hoje na lição de número 5, o que diz a palavra do Senhor? O que acontece com aqueles que, na verdade, eles já entenderam ou ainda estão aprendendo, estão agora convertido, que estão descobrindo na palavra de Deus, que é maravilhoso, que não tem como expressar a alegria, o amor, a não ser falando com convicção de que Jesus, ele se faz presente, né? É tão gostoso você falar desse amor.
Então, depois de termos dado início, onde falamos o homem e a adoração, que foi a introdução para que viéssemos a chegar até onde estamos e com certeza desejando fazer assim, tirar esse tempo para o Senhor e com certeza com o objetivo de alcançar a sua alma ou mostrar para você de que vale a pena, de que vale a pena. O homem e a adoração, o significado da adoração. Qual é o significado da adoração? Onde adorar? Foi a lição de número 3. A que horas devemos adorar a esse Deus? Isso foi algo que precisa estar em concordância a respeito de horário, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, e vão viver em adoração constante. E a forma de viver em adoração constante é algo que vai agradar esse Deus, que esse Deus se sentirá feliz, porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Essa é a forma. Agradeço mais uma vez a Deus por esse privilégio e também a você que tem acompanhado, que tem entendido e que estão se inscrevendo no meu canal. Eu sou completamente grato e tenho apresentado a sua vida. A causa em que você estiver, fale para Deus aquilo que você está sentindo, abra o seu coração, como foi aquela lição de Jesus no Getsemane, onde precisamos abrir, falar o que sentimos, não nos isolarmos. Tudo isso precisamos ter em nossos corações a necessidade de perdoarmos, né? De perdoar aquele que nos ofende, aquele que não tem entendimento, assim como foi com o Senhor Jesus quando foi crucificado, onde ele, ao entregar o seu espírito ao Senhor, onde ele se rende diante de Deus, ele chega a mencionar: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E na verdade não sabiam que estavam crucificando o Deus vivo, o Deus que veio para buscar e salvar o que havia perdido. Mas foi necessário fazer assim para que muitos viessem a reconhecer, onde chegaram até mesmo a dizer naquele momento que verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? Muito obrigado a você que ainda não se inscreveu, sentindo tocado pelo Espírito Santo. Eu peço a você que me ajude. Eu tenho sonhos, tenho projetos, principalmente na obra de Deus. O meu prazer hoje é falar do amor de Deus, falar de uma maneira que você, independente da sua religião, independente de você ser católico, independente de você ser espírita, independente de você seguir algum credo religioso, o que estou aqui é mostrando não religião, é mostrando aquele que certamente ele garante uma vida eterna. E essa vida eterna é somente por intermédio do nosso Senhor Jesus, aquele que recebeu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. Para você ter uma ideia, no nome de Jesus, um dia toda a língua vai ter que confessar e todo joelho vai ter que se dobrar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus vivo. Então, independente, você que ainda não tomou a sua posição, que não teve um compromisso, não assumiu um compromisso com o Deus único, com o Jesus que se fez carne e habitou no meio de nós, que você possa entender. Estou aqui falando não para ofender, dizer que você está errado, não é nada disso.
mas apresentar para você alguém que está presente, pronto a lhe socorrer, porque a palavra de Deus nos garante que a força o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse Deus é um Deus que tem o socorro. Querendo nós não, querendo você ou não, querendo as pessoas ou não, acreditem as pessoas ou não, nós respeitamos e precisamos respeitar. Porque esse Deus, ele respeita a atitude de que cada um toma, a escolha de que cada um faz. Mas precisamos saber fazer as escolhas, que é o objetivo dos adoradores, que foi a lição que não entrou ontem. E fiquei um pouco triste, mas eu pude compartilhar no Face. E você, desejando estar lá no Face, está lá colocada a lição que foi os adoradores e o seu objetivo. Que o seu objetivo seja em reconhecer a Deus. E reconhecendo a Deus, você verá que não há necessidade de que você acrescente nada mais do que a sua vida diante do altar desse Deus. Amém? Eu quero falar com aqueles que têm esse objetivo e o que acontece hoje, a lição de hoje, como a lição de ontem não entrou, eu não vou repetir a lição, mas eu peço a você que tem acompanhado, que pode ir lá no Face, Belisário de Oliveira Garbeiro, lá no Facebook, tá bom? Aí você verá, caso você deseja ou sinta-se tocado em saber o que Deus tem para aqueles que têm objetivo, os adoradores que têm o seu objetivo. Então, o nosso objetivo é Jesus Cristo e não temos mais nada a acrescentar, porque não há necessidade, porque Jesus Cristo é suficiente para agir em toda a área das nossas vidas. Amém? Eu agradeço a você, agradeço a confiança em mim depositada, continuo contando com suas orações, continuo contando com as suas orações, onde estou apresentando a sua vida e mediante a fé que você está adquirindo em ouvir a palavra de Deus, onde você já pode, assim como aquela mulher do fluxo sanguíneo, que recorreu a tantos lugares, mas na verdade não encontrou a solução enquanto não teve aquele encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o que acontece? O que acontece com aquele que tem objetivo, com aquele que reconhece, com aquele que até então o seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite? O que acontece? Com aquele que na verdade sabe ou tem ou está tendo o discernimento de saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Nós sabemos aquilo que é de Deus, isto é fato. Então, o que acontece? Você descobrirá muitas outras coisas que, na verdade, nós ainda não sabemos. Eu tenho mencionado esse versículo, o Senhor sempre tem tocado para falar que nós
não vimos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para os que o amam. Eu já mencionei isso aqui, não sei se aqui pela mensagem do YouTube, mas em algumas pregações que fiz a respeito de um dizer, quando você está viajando, tem muito carro que está na frente, caminhão, que tem ali uma frase referindo, algumas frases, não referindo a Jesus, mas referindo também a vida, a atitudes, né? São muitas frases. E uma delas ficou gravada no meu coração, onde muitos pensam que sabem e, na verdade, precisamos aprender. Por quê? A frase dizia assim, ela diz assim, porque talvez esteja no caminhão até hoje, e onde estiver o desejo que possa continuar, que possa estar, né, em bom estado, estar ali tirando o seu alimento, que é aquele condutor que carrega aquela frase, que muitos leiam, que possam colocar, entender do que estava escrito, que diz assim: quando aprendi todas as lições da vida. Quando aprendi todas as perguntas da vida. Minto, amados, misericórdia. É idade mesmo, hein? Nossa, você pode olhar, a idade. Aí você desculpa o velhinho aqui, tá? Quando aprendi todas as respostas da vida, agora tá certo. Quando aprendi todas as respostas da vida, mudaram-se as perguntas. Quer dizer, o que você aprendeu, o que nós estamos aprendendo, certamente as perguntas serão mudadas. Porque por mais que você aprende, por mais que você saiba, você nunca saberá e nunca entenderá completamente todas as coisas, de forma alguma. Por isso necessitamos de alguém que nos ajude e que tem o maior amor em estar com as suas mãos estendidas. Então, o que acontece? O que acontece é algo bom, como diz a palavra em Romanos. Procurar apresentar a Deus como Romanos, deixa eu ver aqui, a gente sabe o versículo, né? Mas quando você vai falar e não fala conforme como está escrito, eu fico... Romanos, quer ver? Romanos 12, já menciona esse versículo direto. O apóstolo Paulo, ele chega a mencionar da seguinte forma: até então, ontem, nessa lição aqui, eu mencionei, onde eu passei 2 versículos mostrando a respeito dos adoradores e seus objetivos. E esses versículos, concluindo a lição, eu pude colocar Romanos 6, capítulo 6, versículos de 4 ao 11, e 1 Coríntios 11, 23 ao 25, que é da ceia do Senhor. Mas o que estou referindo hoje é a respeito do que acontece. O que acontece quando você prova algo e vê que aquilo que você está provando é bom? Talvez você nem goste ou não gostasse, porque muitos não gostavam e sem perceber provaram. E hoje estão
glorificando e exaltando esse nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para você entender que religião não estamos falando de religião, para você entender que muitos não provaram. E para entender, há uma grande necessidade de provar. Você provando, você vai desfrutar, você vai conhecer aquilo que na verdade é maravilhoso. E vai desejar a cada dia mais aprender e aprofundar nesta palavra. Amém? Então a vida como culto racional, a vida como um culto racional. O que acontece? Olha só, o apóstolo Paulo deixa o ensinamento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, não podemos conformar com este mundo. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Talvez o seu entendimento é e o entendimento que você tem em relação ao que o Senhor deixou escrito para que venhamos a tomarmos posse é bem diferente. Onde a orientação desse servo de Deus, que foi o apóstolo Paulo, o maior apóstolo de toda a história da palavra de Deus, onde teve o seu exemplo, teve a sua vida mudada, onde o seu nome era Saulo, e de Saulo passa para Paulo ao receber, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Talvez você é chamado de apelido, as pessoas te chamam por apelido, mas a verdade é que você tem um nome e o Senhor te conhece pelo nome. Então aqui ele mostra, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então o que acontece quando você tem a sua mente renovada? O que acontece? Olha o que acontece. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai ver o que acontece. O que acontece? Você se surpreenderá. E volto a repetir que o maior arrependimento que existe é o arrependimento de não entender, de não procurar, de não entregar, de não reconhecer, de não aceitar, de não colocar a vida no altar do Senhor, de não colocar a vida no altar do Senhor, entregar totalmente o caminho a Ele, confiar nele, ciente de que o mais Ele tudo fará e fará mesmo. E fará mesmo. Amém? Que Deus abençoe aqui. E eu quero, então, o que acontece? Acontecem muitas coisas. Aquele que roubava, ele vai deixar de roubar. Aquele que mentia, ele vai procurar a se policiar para não viver mentindo. Porque há pessoas que têm o prazer em mentir. Aqueles que viviam na dependência químicas, assim eu estou falando por mim, vai ver que acontece. O que acontece é que Jesus é a dose mais forte. Jesus é a dose mais forte. Onde não há necessidade de eu ter mais uma dose de algo químico para satisfazer, para que aquilo que é momentâneo venha a ser preciso eu retornar, voltar para saciar e, de certa forma, até mexer, eu digo assim, ou roubar pessoas que são levadas pela abstinência a mexer naquilo que alguém lutou para conseguir.
e você é um daqueles que faz algo dessa natureza, o que vai acontecer? Você vai se arrepender. Vai acontecer que você vai deixar de fazer algo dessa natureza. Eu quero só fazer a leitura, certo de que vou fazer o possível de só fazer a leitura para que você entenda. E eu não quero passar porque ontem não entrou, fiquei triste. Então eu quero só fazer a leitura. O que acontece? Preste bem atenção, amados. O que acontece com alguém que vivia uma vida completamente, vamos colocar assim de um modo, o Espírito Santo tocando, vou colocar de um modo mais objetivo, onde você pode refletir a respeito da sua vida. Você foi diagnosticado pela medicina, até então você não acreditava e não imaginava que fosse alcançado por uma enfermidade que, ao ser diagnosticado pelos médicos, você tem os seus dias contados. Mas você, ao se entregar, você ao reconhecer a Deus, ao recorrer a Deus e abrir o seu coração e crer, onde o propósito, onde foi a forma que Deus teve para trabalhar na sua vida, para que você viesse a entender a necessidade de colocar a sua vida diante do Senhor, e Ele, por ver a sinceridade do seu coração, Ele o atende. E Ele o atendendo, Ele te cura. Você é curado. Você dará o testemunho. Temos testemunho na palavra do Senhor, daqueles que foram cegos, daqueles que eram mudos, começaram a falar, porque onde Jesus passava, havia muitas pessoas com várias dificuldades, enfermidades, e todos quantos foram até ele, a todos ele curou. E muitos que têm ido a tantos lugares, e embora até recebem a cura, mas eu quero dizer para você, não confrontando você, desanimando a você, mas querendo mostrar para você que aquele que tem o poder, que orienta servos para mostrar o que é verdadeiro e sendo cumprido conforme alguém fala para você e você dá crédito, ouvindo a palavra de Deus, a sua fé sendo aumentada, você receberá a cura. Qual será a sua atitude? O que vai acontecer com a sua vida? Você vai ser grato ou vai estar incluído entre aqueles 10 que eram leprosos, que somente um voltou para agradecer? E os outros continuaram a viver a vida, não sabemos, a Bíblia não mostra. Mas mostra daquele que voltou e foi grato a Deus. Você sendo grato a esse Deus, independente da situação, da dificuldade, dos problemas que você passe, você terá um verdadeiro entendimento do que pode acontecer. E vai acontecer. O que acontece? Vai acontecer que os seus olhos vão ser abertos. E os seus olhos sendo abertos, você entenderá que não há como procurar recurso em nenhum outro lugar a não ser em Jesus. Não há necessidade de Pedro, não há necessidade de João, não há necessidade de Daniel, não há necessidade de Ezequiel, não há necessidade para que você venha ali recorrer a eles. Eles viveram uma vida de santidade. E até então, se renderam aos pés do nosso Senhor Jesus. Renderam, reconheceram, por intermédio deles a palavra e ouviram o que o Senhor usou para que eles transmitissem e ao ouvirem, receberam a vitória. Assim é aquele que está em Cristo. Ele se torna uma nova criatura.
Então, o que acontece? Eu vou ler, porque já vai dar os 30 minutos e eu quero só ler. O que acontece? Olha só, fique com essa leitura no seu coração, guarde bem no seu coração o que eu quero passar para você aqui. Eu não vou interromper, fazer aqui, em nome de Jesus, Senhor, eu peço. Eu digo assim, mas o Espírito Santo, há momentos que você tem que falar, mas do jeito que está aqui escrito, eu creio que você entenderá. E peça ao Espírito Santo que fale, que mostre, que oriente. Porque o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O que acontece? Então, esta é a lição de hoje. Certo dia, no ano em que o rei Uzias morreu, o jovem Isaías foi ao templo. Ali ele teve uma experiência transformadora. É interessante a menção da morte do rei para indicar a época em que algo tão importante aconteceu em sua vida. Especialmente porque a morte de Uzias, que fora um grande rei, foi decorrência de sua arbitrariedade em relação à adoração. Uzias reinou durante cerca de 50 anos. Uzias reinou cerca de 50 anos. Eu tenho que ir grifando, senão eu, para voltar, eu tiro o olho na hora que eu volto onde eu acho. Vai acabar. O exame já está tudo encaminhado, onde, ó, aí sim, em nome de Jesus, primeiramente Deus permitindo e usando o médico, contando com as suas orações para que você esteja intercedendo, para que possa dar tudo certo, amém? De 50 anos, então Uzias reinou durante cerca de 50 anos, e sobre seu reinado, a nação prosperou e reconquistou parte do prestígio que só alcançara com Davi no trono. Aqui, só alcançara com Davi no trono. A prosperidade não fez bem à espiritualidade do povo, que passou a adorar mais uma questão de hábito, de costume. Parece que o templo se enchia, mas não havia aquele senso de deslumbramento, de expectativa. Não havia profundidade. A arquitetura impressionava. O povo estava bem treinado nos rituais, mas não havia encontro com Deus. É para nós entendermos. Certamente, se não estiver esse encontro. Havia relações humanas bem elaboradas. As coisas funcionava bem, até que um dia o rei Uzias ficou impaciente com a maneira pela qual os sacerdotes estavam manipulando o incenso. Levantou-se do seu lugar, foi direto ao altar e assumiu uma responsabilidade que não lhe pertencia. Olha só, dá vontade de falar algo aqui, mas que o Espírito Santo complete no seu coração. Mais uma vez, foi direto ao altar e assumiu uma responsabilidade que não lhe pertencia. O que acontece? É a lição. Era como se ele estivesse afirmando que ali não estava acontecendo nada de especial e que era hora de adiantar
o expediente. Ali mesmo, no altar, Uzias foi atacado pela lepra. Olha o que acontece quando alguém faz algo que não está condizente com a palavra de Deus e as consequências do que ele está sujeito, ou melhor, do que nós estamos sujeitos caso não venhamos a deixar o Senhor ocupar o primeiro lugar. Há muitos fracos e doentes. A Bíblia mostra, há muitos. Olha só o que aconteceu. Então, foi atacado pela lepra e dela veio a morrer depois. Toda a nação chocou-se. Toda a nação chocou-se. Por quê? Pelo ato, pela atitude que ele fez, né? Que ele tomou. Assim, além de perder o seu líder, o povo teve que questionar sua conduta com relação à adoração. Uzias foi eletrocutado pelo poder que quis manipular. Ele foi eletrocutado. Que poder seria esse que estava lá no templo e que não se deixava tratar de forma arrogante ou inadequada? Que poder é este? Entre os que se questionavam estavam um jovem aristocrata de Jerusalém, próximo à família real. Ele também tinha sido apanhado pelo espírito daqueles tempos, e tinha ido ao templo muitas vezes sem se aperceber de nada, sem espanto, sem reverência, apenas para assistir. O que acontece nos dias de hoje, muitos estão indo somente para assistir, sem entender nada. Nada vai acontecer. Se você estiver indo por ir, nada vai acontecer, você não terá mudança. Você não experimentará o que Deus tem de melhor para a sua vida. Chocado para assistir. Chocado que ficara com a morte do rei, ali estava ele mais uma vez, como muitos turistas que foram ao circuito de Imola para ver o muro onde bateu e morreu Ayrton Senna. Aqui já está mostrando algo relacionado, assim como aqueles turistas que foram para ver onde o muro que o Ayrton Senna morreu, assim ele fez, dessa forma. Ali estava ele, talvez para ver onde o rei havia sido acometido da lepra. E o que aconteceu com Isaías? E o que aconteceu com Isaías foi tão democrático quanto o que aconteceu com o rei Uzias. Deus apareceu a Isaías em toda a sua glória. Olha o que aconteceu. De um lado fez o que não era para fazer, não era da parte dele. O outro Deus aparece para ele, para Isaías. Agora aqui mostra o seguinte. Criatura e Criador estavam face a face. Quantas horas? 39 minutos. 39 minutos. Ontem eu passei de 50. Mas até 46 eu acredito que dê. Criatura e Criador estavam face a face. O véu do ministério caiu e a realidade, além dos símbolos e rituais do templo, apareceu de forma clara e distinta. Ali estava Deus em todo o seu poder extraordinário para ser reverenciado. Um fogo a ser tratado com extremo cuidado. Isaías não via mais ninguém no templo. O sacerdote
ou quem estava do seu lado. Não sabia que roupa vestia, quem estava à sua frente, ou se o coro estava desafinado. Diante da realidade vivida de Deus, ele só pensava na sua própria condição e na condição da cultura em que ele estava inserido. Diante do brilho de Deus e a perfeição do louvor dos serafins, Isaías se reconhecia indigno. É o que a pessoa precisa fazer primeiramente, se reconhecer que ele é indigno. Assim aconteceu com Isaías. O que acontece se ele reconhece que é uma pessoa indigna? Olha só como segue. Isaías viu a Deus com os seus olhos e passou a ver a si mesmo com os olhos de Deus. Foi quando Isaías se sentiu mais indigno que algo extraordinário. Foi quando Isaías se sentiu mais indigno que algo extraordinário aconteceu. Olha só o que aconteceu. Foi quando Isaías se sentiu mais indigno é que algo extraordinário aconteceu. E assim acontecerá com todo aquele que reconhecer a Deus, que olhar para dentro de você e entender que há uma grande necessidade de mudança. Aqui não está falando de religião, não está mostrando de religião. Religião não pode salvar você. Quem pode salvar é Jesus Cristo, amado. Isaías viu a Deus com seus olhos e passou a ver a si mesmo com os olhos de Deus. Foi quando Isaías se sentiu mais indigno que algo extraordinário aconteceu. A graça de Deus tocou Isaías. Em vez de ser destruído pela indignação divina, um serafim retirou uma brasa do altar e com ela tocou os lábios de Isaías. Ela não destruiu os seus lábios, pelo contrário, era a manifestação da aceitação, como se Deus estivesse dizendo: você é imperfeito, incompleto, mas porque você reconhece isto, eu serei para você como fogo que aquece e purifica, e não como que queima e destrói. Olha a diferença do que acontece, Olha a diferença do que acontece. Uma situação totalmente diversa daquela do rei Uzias, que por sua arrogância fora destruído. A redenção oferecida a Isaías levou a colocar-se do lado de Deus. Quando ouviu a pergunta de Deus sobre a quem enviaria e quem iria por ele, a resposta de Isaías foi imediata. Eu gostaria de falar algo que foi nessa mensagem que eu me converti, onde eu pude erguer a minha mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. E como chorei ao deparar com essa mensagem, naquele dia que o Senhor preparou para que eu viesse ter aquele encontro. E o que aconteceu com a minha vida? Aconteceu que fui mudado. E após a mudança, me afastei dos caminhos. Quais foram as consequências? As piores, para você entender. Eis-me aqui, caiu por terra a antiga suspeita, diferentemente de Adão e Eva. Isaías considerou boa a vontade de Deus, não um caminho de autodestruição, mas de autorrealização. Isaías Isaías se submete,
Isaías estava se submetendo não a um Deus com D minúsculo, destruidor e sanguinário. Olha só, como os deuses pagãos dos povos vizinhos e de tantos outros de tantas outras mitologias. Ele estava se apresentando como voluntário para colaborar na causa daquele Deus único, 45 minutos, que era a origem dos seus dons e o alvo de sua realização pessoal. A experiência de Isaías no templo foi um total e novo direcionamento para a sua vida. Naquele dia houve encontro, percepção de si mesmo, aceitação da vontade de Deus, entrega. Olha só, o que aconteceu ali em Jerusalém naquele dia, há tanto tempo, é um modelo da verdadeira adoração em franco contraste com a rotina, o ritualismo e o barateamento da expectativa de culto que infelizmente encontramos com muita frequência entre nós. Que abissal diferença entre a experiência de Uzias e a de Isaías. E isso aconteceu no mesmo lugar, na mesma cidade e no mesmo ano. Duas experiências contemporâneas. O rei tratou esse momento como uma experiência humana, em que a pessoa pode agir e manipular como quiser. Para Isaías, foi um encontro com um mistério que tocou o mais profundo do seu ser. Foi a adoração. Foi uma experiência que renovou sua vida. A adoração tem a ver essencialmente com Deus. Soren Kierkegaard, não sei falar, filósofo e teólogo dinamarquês do século XIX, observou que seus contemporâneos iam à igreja de forma muito ritualista. É o que acontece hoje, tem muitos que seguem um ritual. O ritual, meu amado, ele não vai fazer diferença, ele não vai mudar, você não vai ter uma experiência com rituais. E como quem vai em um teatro. Isto acontece muito em nossos dias, quando muitos vão ao culto como espectadores. O pastor Bruno, amado pastor, grande abraço, forte abraço ao pastor, à família, ao pastor Alexandre, Marcos Alexandre, pastor Zé Augusto, pastor Sivonei, que até então trabalha, está como cuidando dos dependentes químicos e conta com a colaboração. Estamos precisando de ajuda para mantimento, porque ali estava com 30, agora sábado passado, então estava com 31 pessoas, e cuidar com amor e por amor fazer essa obra, há necessidade de ter alguém que seja impulsionado, tocado. Você que queira nos ajudar nessa obra que é de Deus, você é convidado a ir a este local e verificar e ver. Eu já pedi, conversei com o pastor, eu quero, no dia que estiver lá, trazendo uma mensagem, eu quero colocar, gravar e depois deixar para que você veja as pessoas que estão ali, o lugar em que estão ali sendo tratados. Considerou que vai passar aqui, vou parar, ainda que eu continue amanhã. Considerou que no teatro são 3 os elementos principais: os artistas, a plateia
e o contra-regra. Os artistas vivem o papel de que lhes é designado. A plateia assiste, gosta ou não, reage, aplaude. O contra-regra dirige a apresentação, orientando o abrir e o fechar das cortinas, os efeitos especiais e ajudando os artistas a se lembrarem de suas falas e etc. Ele imaginou que o culto acontecia coisa semelhante. O adorador se via como plateia, via o pregador, o regente e o coro como artista. E se Deus, por acaso, estivesse presente neste culto, não seria mais que um distante e distraído contra-regra. O culto não devia ser assim, de forma alguma. Mas, infelizmente, é isto que acontece de forma esmagadora em muitos dos nossos cultos. Se podemos fazer a comparação, os dirigentes do culto, o pregador, o solista, o coro, a pessoa que dirige a leitura responsiva, o regente, não são artistas. Não estão ali se apresentando. Você já ouviu alguma vez alguém dizer: o coro vai agora apresentar com um dos seus hinos? Ou o conjunto tal apresentou-se muito bem? Ou ainda: que sermão maravilhoso, gostei muito. E mais, não gostei da pregação hoje. As pessoas que no culto atuam na área do púlpito ou mesmo... Aqui eu vou terminar. Amanhã eu continuo para que entre no YouTube. Que Deus abençoe aquilo que não pude expressar aqui, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com a sua vida, seja com a minha vida, seja com a minha família, seja com a sua vida, seja com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pelos quatro cantos da terra. Fiquem na paz, em nome de Jesus, e pedir ao Senhor para que essa devocional possa entrar. Amém? Que Deus abençoe.